Bom dia, senhoras e senhores. São exatamente 9h05. Existindo quórum, declaro aberta a sessão ordinária do Tribunal Pleno do dia 15 de outubro de 2025. Ordem do dia. Discussão e aprovação de atas. Tendo em vista a distribuição antecipada, coloco em discussão e votação. Ata da sessão ordinária do Pleno, realizada dia 3 de nove de 2025. Ata da sessão especial do Pleno, realizada dia 3 de nove de 2025. Ata da sessão administrativa do Pleno, realizada 3 de nove de 2025. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovadas. Julgamento e apreciação de processo. Processo número 6.00.1354/2025. Descrição. Projeto de resolução, o qual altera e revoga dispositivos da resolução número 006/2020, de 12 de março de 2020, que dispõe sobre a gratificação por encargo de curso no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Roraima. Relator, o conselheiro Célio Rodrigues Vanderlei. Indago ao procurador de contas se quer fazer uso da palavra. Não, presidente. Senhor presidente, bom dia a todos. Eu gostaria de pedir vista dessa resolução. Vistas concedida à conselheira Simone Soares. Mas ela não é proponente? Pode pedir visto, proponente? O proponente da Resolução. é o conselheiro Célio. Não, foi ela. E eu que O sou relator. A senhora pediu visto? Pode sim. Pode? Pode. Todo e a qualquer momento. Processo 001880/2020. Descrição. Prosseguimento de votação. Recurso ordinário em desfavor do acordo número 045/2022, TCE, Primeira Câmara, da Secretaria de Estado da Educação e Desportos. Recorrente, Carlos Alberto Marinho Dias. Relatora, conselheira Simone Souza. Revisor, conselheiro Célio Rodrigues Vanderlei. Retrospecto. Estes autos foram levados para julgamento em sessão ordinária do Pleno, realizada dia 23 de setembro de 2025. Na fase de discussão, o conselheiro Célio Rodrigues Vanderlei solicitou vista dos autos. Passo a palavra para o revisor para suas considerações. Senhor presidente, antes de entrar no mérito, apresento os seguintes preliminares, solicitando desde logo que a presidência desse colegiado coloque em votação, uma a uma, por serem prejudiciais entre si. A primeira preliminar, pela falta de consolidação da dívida, por entender que se a pessoa faleceu antes do transitado e julgado do acordo, o processo de cobrança se extingue, porque a morte impede que a condenação se torne definitiva. Em sendo assim, o voto pela impossibilidade de constituição do processo de cobrança executiva do débito, em razão do processo de cobrança em razão do falecimento do servidor antes do trânsito julgado da decisão, sem adentrar no mérito do acordo 045/2022 da Primeira Câmara. Não sei se gostaria que a gente votasse cada preliminar ou se eu leria as três preliminares e votava as três logo em seguida. Senhor relator, eu coloquei aqui as três preliminares, uma quanto à falta de consolidação da dívida, outra quanto ao princípio da duração razoável do processo e outra quanto à sucessão processual, que foram os temas que Vossa Excelência traz. Se uma for aprovada... Mas eu consulto o plenário e Vossa Excelência... Se uma for aprovada, entendeu? Eu não preciso ler todas, senão eu leio todas as três preliminares que eu fiz, entendeu? É porque, assim, eu acho que uma é consequência da outra. Perfeito. Né? Compreendo que sim. Pode ler as três, conselheiro. Tá. As três A preliminares. segunda preliminar. Pela aplicação do princípio da duração razoável do processo, uma vez que os atos questionados ocorreram há mais de 9 anos
e chamar os herdeiros aos autos neste momento prejudica a ampla defesa, uma vez que a dificuldade em reconstruir os fatos antigos e a ausência de participação dos herdeiros nos atos de gestão são graves impeditivos para o julgamento imparcial. A existência de documentos e até mesmo o contexto da época são afetadas pela passagem do tempo, dificultando a apresentação de provas que conteste as acusações. Os herdeiros, que pode se tornar alvo da cobrança, não participaram do ato questionado e não têm conhecimento dos fatos, uma vez que tais eventos diz respeito às atividades profissionais do responsável ocorrido em 2016. Sendo certo que o prejuízo causado à ampla defesa do espólio dos sucessores em vista dos motivos alheios às suas vontades. Dito isto, peço, pela não constituição do processo de cobrança executivo do débito, apontado no Acordo 45/92 da Primeira Câmara, em nome do princípio da duração da razoabilidade do processo e da ausência da citação de seus herdeiros e sucessores, porque, na realidade, eles eles deveriam ter sido citados para estarem no processo, uma vez que a morte do cidadão aqui, que eu não lembro o nome dele aqui, ocorreu em 2022. A terceira preliminar é pela suspensão do processo no caso das duas preliminares anteriores, entendeu? Serem rejeitadas, entendeu? É pela suspensão do processo para habilitação do espólio e dos sucessores do falecido. Vencido as preliminares anteriores, uma questão de ordem processual deve ser enfrentada a suspensão do processo para que a substituição processual ocorra com a habilitação do espólio dos sucessores do falecido, assegurando o direito de defesa e a regularidade do andamento do processo. Eu voto pela abertura de uma instrução processual e citação dos herdeiros. Entendeu? Então, eu gostaria que a gente votasse essas duas preliminares aí, essas três preliminares. Acho que votou uma, já, se aprovado, se não aprovado, vota a segunda, se não aprovado, vota a terceira, entendeu como é que é? Uhum. Poderíamos votar em bloco as três preliminares? Não, Podemos. porque cada uma é diferente, entendeu? A primeira preliminar que a gente coloca é a falta da consolidação da dívida. Ou seja, a dívida não foi consolidada em função, entendeu, de quê? Que não tinha transitado e julgado o acordo em última instância. Até aqui, a gente tem execução, por exemplo, no nosso regimento interno, na seção 4, decisão no artigo 22, inciso 2º, ele estabelece que o falecimento do responsável após o trânsito e julgado do acordo que ele condenou em débito, multa, não impede a constituição de processo de cobranças judiciais. Ou seja, o falecimento do responsável após o trânsito e julgado do acordo que lhe condenou ao débito ou aplicar a multa não impede. Isso daqui está no nosso regimento interno. Então, o raciocínio aqui é o seguinte: o raciocínio oposto nos sugere que, se a pessoa que faleceu antes de transitado e julgado o acordo, ou seja, antes da decisão se tornar definitiva, o processo de cobrança se extingue porque a morte da pessoa impede que a condenação se torne definitiva. O processo não é mais direcionado a ela, e sim, entendeu, a terceiro, porque a pessoa não está mais viva, entendeu? Com essa decisão, ainda não transitou e julgado, e a dívida ainda não consolidou como obrigação legalmente exigível contra o patrimônio da pessoa falecida, o processo que tinha o objetivo julgar e condenar o indivíduo perde o objeto, sem a pessoa, para ser julgado, o processo seja encerrado, entendeu como é que é? Então, por isso que eu peço
nesse caso, essa primeira preliminar, que eu botei como a primeira, eu acho a mais forte de todas, em função... Ela aprovada prejudica as demais, é isso? Exato. Ela autorizou e encerra o processo, entendeu? Porque o cara não tem... Tem o princípio na nossa Constituição Federal, o princípio da ampla defesa é sagrado. Eu acho que a gente, uma vez que a pessoa morreu e não transitou e julgou o processo, se tivesse transitado e julgado, aí sim. Mas mesmo assim, nós não poderíamos abrir um processo, entendeu, de cobrança, entendeu, dessas coisas, porque nós também não citamos O espólio, né? os espólios. Ninguém do espólio. Como é que nós estamos condenando? O cara já morreu, então nós estamos condenando o espólio. Sem essas pessoas nem tomar conhecimento do processo. Mas ainda serão citados, né? Hã? Eles ainda serão citados. Mas tu tá julgando o morto. Ele morreu em 2022. O princípio da duração, da razoabilidade do processo, Simone, é fundamental. Como é que essas pessoas, por exemplo, tem 9 anos, em 2022, entendeu? Esse cara morreu em 2022, nós já estamos em 2025, entendeu? Sim, ele faleceu depois do acordo. Não, mas aí ele ainda tinha recurso, tanto é que foi feito o recurso e está sendo julgado só agora. E mesmo depois de ser julgado, ainda caberia recurso. O processo continua em discussão. Eu acho que o posicionamento do revisor está correto, até porque tem um dispositivo regimental que dá guarida a essa posição do eminente revisor. Diz assim, no artigo 222, parágrafo 2º, o falecimento do responsável após o trânsito em julgado do acordo que ele condenou em débito ou aplicou multa, não impede a constituição e nem o curso do processo de cobrança executiva. Então, desde que tenha transitado e julgado. Se não transitou e julgado o processo, né, então não há que se falar em cobrança executiva nem constituição do débito. Eu entendo dessa forma. Eu acho que o revisor está correto, né? Eu acho que não é a perda, não se constitui em perda de objeto, eu acho. Eu acho que é o afastamento do responsável dos itens em que ele está condenado. Primeiro, tem uma condenação de multa, que, por ser personalíssimo, não atinge a pessoa falecida. E o segundo é justamente ressarcimento ao erário. Como o processo não transitou em julgado, porque o recurso ele é capaz de alterar o mérito, né, do julgamento, e ele não transitou em julgado. Se não tivesse nenhuma questão aqui no regimento, mas o regimento está dizendo aqui, o artigo 222, parágrafo 2º, que só constitui a dívida depois do trânsito em julgado, e ela não transitou em julgado. Então, eu acompanho o voto do eminente revisor. Sem contar que mesmo nesse processo, Silene, mesmo que a gente quisesse dar um sentido de legalidade, uma vez que a gente já sabia que eu tinha morrido, a gente tinha, o TCE tinha que ter intimado os seus sucessores. Porque ressarcimento ao erário é considerado uma penalidade gravosa, né? E realmente, se adentrasse ao mérito, teria que fazer a reabertura da instrução. E eu até observei para ver esse processo, porque ele é tão antigo, mais de 9 anos, se estava prescrito, mas ele não está prescrito, engraçado. Não está. Eu observei isso também, conselheiro, não está prescrito. Eu fui relator desse processo também, Silene. Quando ele veio a princípio, eu pedi a exclusão no primeiro julgamento, e já tinha pedido a exclusão desse cidadão. Nessa época, entendeu? Ele era vivo, tinha pedido a exclusão. Por quê? Porque qual era a alegação? É que os caras faturavam os nove caminhão, entendeu? Mas não usava os 9 caminhões. Só que o cara botou o caminhão lá, o contrato era fechado. Ele tinha a obrigação só dele, era só verificar se o caminhão estava lá. Se o caminhão estava lá, o cara... Então ele faturava os 9 caminhões. Quem tinha a obrigação de fazer ou não fazer era a pessoa responsável pelo serviço lá, que era do DAI. Hermenildo, uma coisa assim. Mas eu discordei de Vossa Excelência daquela oportunidade.
Por que eu discordei? Eu discordei porque ele era o fiscal do contrato, a empresa foi um pregão para a contratação de 9 veículos e a empresa colocava à disposição da secretaria 9 veículos. Só que a secretaria só usava 5 veículos. Então, contrato pode ser repactuado. Sim. Ele era o fiscal do contrato, então ele tinha a obrigação de só atestar os carros que estavam executando o serviço da secretaria. Então, o que ele tinha que fazer? Ele não fez nenhuma ação, nem um expediente, comunicando à secretaria, ao secretário de Educação, que fizesse uma repactuação do contrato, em vez de 9, só para 5. E ele deixou transcorrer e ele atestava todo que o serviço tinha sido realizado. Então, por isso, eu entendo que cabia a ele, justamente, ele figurar como um fiscal do contrato. A gente sabe, é os olhos do chefe. Então, por isso que eu entendi que ele tinha que entrar no polo, né, de ressarcimento. Então, é mais ou menos isso aí. Mas isso aí é matéria preclusa. Não, estou falando que já só passou. para que a gente entendesse. Mas eu entendo que... Para que a gente entendesse o conteúdo a contextualização, né? Mas eu entendo que o voto do conselheiro revisor está correto, porque nós temos esse dispositivo regimental Só uma aqui. questão de ordem, presidente. Só uma questão de ordem, rapidinho. Questão de ordem, Ministério Público, doutor Como há Paulo. divergência entre o voto da conselheira Simone e o voto do conselheiro Célio, é preciso que a gente esclareça alguns pontos. Primeiro, que aquilo que a conselheira Simone ponderou no voto, que a conselheira Silene também explicou, eu tenho 2 tipos de responsabilidade, conselheira. Uma responsabilidade civil e uma responsabilidade administrativa de natureza penal. A responsabilidade administrativa de natureza penal, que é a aplicação de multa e outros itens, isso aí, o óbito... pela própria natureza, eu não posso passar da pessoa do condenado para seus herdeiros, uma responsabilidade que é individual. Quanto à questão do dano ao erário, o voto vista, ele traz um ponto de que, em tese, o espólio não foi citado. Ora, o espólio não é parte no processo, porque não está a se discutir aqui a execução da decisão. O que se está a discutir aqui é a responsabilidade administrativa do gestor. Quanto à responsabilidade administrativa do gestor, eu já tinha uma condenação do processo em si, que dava a ele, que imputava a ele o dano ao erário. Do ponto de vista administrativo e civil, é divergente do ponto de vista da natureza penal, porque a natureza penal, apesar da questão ser administrativa, está correto o raciocínio da conselheira Simone. Quanto à questão do dano ao erário, o espólio, por mais que eu queira citá-lo agora, ele não tem como entrar no processo na questão da formação do dano, porque a questão da formação do dano, ele não se responsabiliza. O único momento que o espólio entra é quando eu vou ter a execução do dano, porque a cobrança do dano vai recair sobre o espólio. Eu não posso responsabilizar o espólio pelo valor superior ao dano. Mas até o limite do dano que foi causado ao erário, o espólio responde. Então, eu não vou estar condenando o espólio. O espólio apenas vai se responsabilizar pelo dano que o de cujos que a pessoa que veio a óbito, ela teve. Se a gente tomar uma decisão divergente, peço venha que a gente possa fazer uma avaliação, é a mesma coisa que eu diga que na hora que eu morrer, as minhas dívidas civis vão desaparecer. Elas não desaparecem. E não é porque o processo não transitou em julgado, mas o espólio não é parte no processo. O espólio é parte apenas quando se tratar da execução. Eu chamar o espólio para fazer parte do processo, eu estaria criando, assim, do ponto de vista jurídico, uma situação totalmente inusitada, porque o espólio vai depender ato que o de cujos cometeu, que o espólio não tem nada a ver com os atos
de fiscal do contrato que o Decujus cometeu. Então, assim, presidente, peço, venha, conselheiro Célio, para que a gente tenha essa preocupação, porque senão eu vou criar um precedente, a gente está no pleno, eu vou criar um precedente para que todo mundo que foi condenado em débito com o tribunal, se vier a óbito, ele vai ficar livre. E não é essa a linha de raciocínio, por mais que o processo não tenha transitado em julgado. Eu acho que o julgamento do dano, o espólio agora, eu vou poder, mantive o dano é tantos mil, aí eu vou chamar o espólio, vou comunicar o inventariante para dizer, o tribunal condenou o Decujus numa responsabilidade civil administrativa de devolver para o erário tantos mil. Se o espólio entender que não é devido, que ele entre com uma ação civil, mas aqui fica uma situação inusitada se eu chamar o espólio para dentro de um processo que o espólio não é parte. O espólio ele não existe no ponto de vista do processo administrativo do TCE. Viu? Assim, mas você está falando uma questão de citação de espólio, né? Esse é o seu questionamento. Mas a gente não pode esquecer o artigo 222, parágrafo 2º. Nosso regimento. No que é o meu regimento primeiro, interno, a minha que primeira dá folha. esse comando. Se o processo não transitou em julgado, não tem como constituir como é a dívida, não é exigível a dívida. Então, é nesse ponto que eu estou baseado a minha questão, que isso aí morre na preliminar. Né? A preliminar do conselheiro é nesse sentido, de que realmente não há possibilidade da constituição de dívida, porque o processo não transitou em julgado. E o artigo 222 diz que esse processo, para a constituição da dívida, tem que transitar em julgado. Então, eu fico com a preliminar do conselheiro Célio. Só queria fazer uma alteração que diz assim, no seu projeto de acordo, pela não constituição do processo de cobrança de executiva do débito, em razão do falecimento do servidor antes do trânsito julgado da decisão, ou pela aplicação, né, eu acho que fica só aqui, aí ele diz assim, mantendo inalterado o acordo, mas não vai ter que alterar o acordo, que a gente vai afastar a responsabilidade do ex-servidor, senhor Carlos Alberto Marinho Dias, dos itens 8.3, que é o ressarcimento, e 8.4, que é a penalidade de multa. A penalidade de multa, todos nós sabemos que não atinge, porque é personalíssima, mas essa aqui, eu acho que é a primeira vez que eu estou vendo essa questão aqui, porque né, eu nem tinha tentado para essa questão. Foi quando eu li o voto revisor que fui procurar, né, respaldo, e o nosso regimento dá esse respaldo. Então, eu acho que eu voto com o revisor nesse sentido. Vou manter meu voto, presidente. Tá, eu acolho a sugestão de Vossa Excelência para o meu voto aí. Vai fazer essa alteração no acordo final. Mas acho que essa posição do Ministério Público está correta mesmo. Eu tinha me equivocado aqui, que não há necessidade de citar o espólio, não. No segundo momento é que ele pode entrar com recurso, alguma questão aí. Então, mantenho o meu voto. E como é que ficou, então? Vossa Excelência apresenta um voto divergente no julgamento da preliminar 1, que ela julgada, as demais se tornam prejudicadas, né? Isso, perfeito. Conselheira Silene vota com o relator. Isso. Com alteração só do Revisor, acordo. com o revisor. Com o revisor. Então, declaro aprovada a preliminar 1.1, considerando prejudicada 1.2 a 1.3 do conselheiro revisor, o qual constituirá a decisão preliminar 001/2025, TCE pleno. A maioria dos votos. Presidente, o MPC já se antecipa, dizendo que vai entrar com embargo de declaração, porque a gente precisa definir com quórum completo, é uma questão bem sensível, e se criar esse precedente é algo que preocupa o órgão ministerial. Perfeito. Processo SEI número 000359/2025. Descrição
Projeto de instrução normativa a qual disciplina o envio e processamento de informações e documentos necessários à apreciação e ao registro, pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima, de atos de concessão de aposentadoria e pensão civil, transferência para a inatividade do militar, reserva remunerada e reforma e pensão militar, as revisões decorrentes de tais atos que alteram o fundamento legal do ato concessório inicial, bem como as providências quanto às reversões de benefícios e da outras providências. Relator, conselheiro Célio Rodrigues Vanderlei. Indaga o procurador de contas se quer fazer uso da palavra. Passo a palavra para o relator para fazer a leitura da parte dispositiva do seu parecer. É o processo 0359, senhor presidente? Sim. Diante do exposto e em estrita observância ao princípio da legalidade, da publicidade, eficiência e moralidade administrativa que rege a atuação desta Corte, o meu parecer pela aprovação integral da presente instrução normativa, nos termos em que foi proposta, revogando as instruções normativas número 01/2018 e determinando-se a sua imediata publicação para que produza os seus regulares efeitos jurídicos. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota a conselheira Simone? Pela aprovação, presidente. Como vota a conselheira Silene? Pela aprovação, presidente. Declara aprovado o parecer do relator à unanimidade, o qual constituirá a instrução normativa 002/2025, TCE pleno. Processo SEI número 002077/2025. Descrição, decisão normativa ad referendo, a qual institui o Plano Anual de Instrução de Prestação de Contas de Gestão 2025-2026. Proponente, conselheiro Francisco José Brito Bezerra. Nós já discutimos essa alteração do plano, acho que foi incluído aqui, foi incluído pré-100, né? E o IPE, e foi acordado que viria para pleno para que nós pudéssemos aqui consolidar. Uma discussão. Em votação, como vota a conselheira Simone? Pela aprovação, presidente. Conselheira Silene? Pela aprovação, presidente. Conselheiro Célio Rodrigues Vanderlei? Emitiu o parecer. Pela aprovação. Declaro referendada a decisão normativa ad referendo 001/2025, TCE pleno à unanimidade. Processo SEI número 000323/2024. Prescrição, consulta da Controladoria Geral do Município de Normandia. Consulente Francisca Caliane de Caldas, Goiânia. Relatora conselheira Silene Lago Salomão. Representantes legais, Riane Vitória Soares Santana, OAB Roraima 2573, e Samuel de Jesus Lopes, OAB Roraima 650. Indago ao procurador de contas se quer fazer uso da palavra. Passo a palavra para a relatora para fazer a leitura da parte dispositiva do voto. Essa consulta, ela versa sobre, da Prefeitura de Normandia, a dúvida é se há possibilidade de contratação de pessoa física estrangeira de nacionalidade venezuelana para exercer um cargo na administração pública municipal, sem, contudo, haja a realização do processo seletivo ou de concurso público. Eu acompanhei aqui o posicionamento tanto do controle externo como do Ministério Público, que diz que realmente é possível desde que haja uma lei que discipline. Então, diante do exposto, né, em consonância com o entendimento do controle externo e do Ministério Público de Contas, voto pelo conhecimento, uma vez preenchidos os requisitos do artigo 1º, parágrafo 7º da Lei Complementar 0694, combinado com o artigo 284, parágrafo 2º do Regimento Interno, em responder à consulta nos seguintes termos: a contratação de pessoa física estrangeira para exercer o cargo da administração pública municipal
somente será possível se houver uma norma municipal específica que discipline a matéria, em entendimento o artigo 37, inciso 1 da Constituição Federal de 88. Pelo encaminhamento de cópia da decisão normativa a ser proferida nesses autos, a consulente, pelo arquivamento do feito, cumpridas as formalidades legais. E aqui me surgiu agora, presidente, da gente encaminhar essa consulta a todos os municípios, já porque essa questão da questão é recorrente, e questão da migração, que tem estrangeiro em todos os municípios do nosso estado. Só estender. Concordo com Vossa Excelência. É isso, senhor presidente. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, como vota o conselheiro Simone. Acompanhe a relatora, senhor Conselheiro presidente. Célio Rodrigues Concordo Vanderlei. com ela, inclusive, para distribuição também para as outras prefeituras. Declaro aprovado o projeto da relatora à unanimidade, o qual constituirá a decisão normativa 006/2025 TCE pleno. Processo SEI número 003646/2022. Descrição: recurso ordinário em face do acórdão número 164/2022 TCE Primeira Câmara da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Recorrente Gilzimar de Almeida Barbosa. Relatora conselheira Silene Lago Salomão. Representante legal Alisson Batalha Franco, OAB, Roraima 377B. Indaga ao procurador de contas se quer fazer uso da palavra. Passo a palavra para a relatora para fazer a parte da leitura da parte dispositiva do voto. Senhor presidente, esse processo trata de um recurso ordinário em que a pessoa está pedindo, foi apenado com multa em função dos achados de natureza contábil, né? E a decisão aqui, já na nossa casa, de que essas questões de natureza contábil é de responsabilidade do contador. E o gestor foi apenado com essas questões. Os achados estão no voto, no projeto 9.1, ausência de balanço financeiro revisado, sem divergência, divergência de valores de restos a pagar, divergência de valores de disponibilidade comparado com o anexo 13 da Lei 4.320. Então, assim, tem uma série de achados, todos de natureza contábil. Então, existe já, né, tem várias jurisprudências de que essas questões são específicas do profissional da contabilidade. Então, diante do exposto, em consonância com os fundamentos apresentados pela Unidade Técnica do Tribunal de Contas e pelo Ministério Público, voto pelo conhecimento do presente recurso, em razão do preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade. No mérito, pelo seu parcial provimento, excluindo a multa aplicada ao recorrente, descrito no item 8.2 do Acórdão 062/2018, TCE Primeira Câmara, mantendo-se incólume os demais termos do acordo recorrido, pela intimação do recorrente, no inteiro teor da decisão proferida, pela aprovação do projeto de acordo nos termos dos presentes votos, pelo arquivamento do feito após cumpridas as formalidades legais. É como voto, senhor presidente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, como vota a conselheira Simone? Acompanhe a relatora, presidente. Como vota o conselheiro Célio? Acompanhe a relatora. Declara aprovado o projeto da relatora à unanimidade, o qual constituirá o acordo número 040/2025 TCE pleno. Processo SEI número 001099/2022. Descrição: recurso rescisório em face do acordo número 043/2021 TCE pleno da Prefeitura Municipal de Cantar. Recorrente XK Pereira Pires. Relatora conselheira Silene Lago Salomão. Indaga ao procurador de contas se quer fazer uso da palavra. Passo a palavra para a relatora para fazer a leitura da parte dispositiva do voto. Senhor presidente, isso aqui trata-se de um recurso rescisório cuja admissibilidade não foi feita sob a minha relatoria, que, na verdade, ele nem preenchia os requisitos, mas como já tinha, eu realmente não tenho como voltar atrás. Mas o que ele cita aqui é que a ausência da apresentação das alegações finais, e que isso realmente não é pertinente à nossa lei, isso é no CPC, né, essas questões aí, e o Código de Processo Civil só é utilizado subsidiariamente. Então, não assiste razão, né, ao recorrente,
Então, diante do exposto, em consonância com o Ministério Público e Controle Externo, pelo conhecimento do presente recurso rescisório, nos termos constantes do exame da admissibilidade que institui o processo, pelo seu desprovimento, mantendo inalterado o acordo 43 de 2021 TCE pleno. Pela ciência do recorrente do inteiro teor desta decisão, pelo arquivamento dos autos, após cumpridas as formalidades legais. É como voto, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, como vota a conselheira Simone? Acompanho a relatora, presidente. Como vota o conselheiro Célio? Com a relatora, senhor presidente. Declara aprovado o projeto da relatora à unanimidade, o qual constituirá o acordo número 041/2025 TCE pleno. Processo SEI número 003992/2023. Descrição consulta do Ministério Público do Estado de Roraima, consulente Fábio Basto Estica. Relatora conselheira Silene Lago Salomão. Indaga ao procurador de quando se quer fazer uso da palavra. Presidente, na verdade, eu queria ter dado uma manifestação contrária, né, para a gente pegar os saldos e jogar no fundo. A lei não permite, né? Mas como a Constituição, a emenda constitucional veda, infelizmente, para a gente que é gestor, a gente tem que devolver os recursos para o Tesouro. Ou então aplicar o dinheiro todo, né? Ficar o dinheiro todo, né? É verdade. Então, aí, dispositivo legal é manter a manifestação já postada e confirmar mesmo a aplicação da emenda constitucional É. de 2021. Passo Então, a palavra para a relatora para fazer a leitura da parte dispositiva. com a publicação da emenda constitucional 109 de 2021, o Ministério Público questiona qual a posição do Tribunal de Contas em relação, né, aos poderes disposto no artigo 168 da Constituição Federal, quanto à possibilidade de destinação de fundo, os valores auferidos a título de remuneração e aplicação financeira. Né? Então, aqui o controle externo colocou com muita propriedade, inclusive colacionou o posicionamento da STN, que realmente não é possível, né? Porque ele diz o seguinte, que não tem como tirar o acessório do principal, né? Se o recurso principal tem que devolver ao fundo, os encargos advindos desse recurso também não podem ir para o fundo, né? Que eles têm que ser devolvidos no final do exercício. Então, diante de todo exposto, em consonância com o entendimento do controle externo e do Ministério Público de Conta, voto pelo conhecimento da consulta, uma vez preenchidos os requisitos do artigo 284 do Regimento Interno, em responder à consulta nos seguintes termos. Os valores auferidos a título de remuneração de aplicações financeiras incidentes sobre os recursos recebidos a título de duodécimo não podem ser transferidos ou destinados a fundos por força do disposto dos parágrafos 1º e 2º do artigo 168 da Constituição Federal de 88, introduzidos pela Emenda Constitucional 109 de 2021, devendo ser obrigatoriamente restituída à Caixa do Tesouro do ente federativo ou compensado nas parcelas subsequentes do exercício. Pelo conhecimento da decisão normativa a ser proferida nestes autos ao consulente e pelo arquivamento do feito após cumpridas as formalidades legais. É como voto, senhor presidente. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação, como vota a conselheira Simone? Com a relatora, presidente. Como vota o conselheiro Célio? Com a relatora. Declara aprovado o projeto da relatora à unanimidade, o qual constituirá a decisão normativa número 007/2025 TCE pleno. Como diz o magistrado aqui, que eu não posso citar o nome, uma coisa está enganchada na outra, não tem jeito, né? Processo 6, número 003192/2018. Descrição: recurso ordinário em face do acordo número 005/2018 TCE Câmara Especial da Empresa de Rádio e Televisão Difusão de Roraima, a Rádio Roraima. Recorrente José Pereira da Silva. Relatora conselheira Silene Lago Salomão. Indaga ao procurador de contas se quer fazer uso da palavra. Presidente, só ratificar a manifestação que já está nos autos para reconhecer realmente a prescrição que alega o recorrente. Passa a palavra para a relatora para fazer a leitura da parte dispositiva do voto. Diante do exposto, em consonância com a Resolução 010/2023 TCE pleno,
voto no seguinte termo: pelo conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez preenchidos os requisitos legais, conforme disposto no inciso 2, parágrafo do artigo 30, inciso 2 do artigo 32 e artigo 36 da Lei Orgânica do Tribunal e o inciso 2 do artigo 302 do regimento e 308 do Regimento Interno. Pela extinção do presente da pretensão executória deste Tribunal de Contas, decorrente do Acordo 05/2018, TCE da Primeira Câmara, em razão do reconhecimento da incidência da prescrição administrativa quinquenal durante a fase recursal, nos termos do parágrafo 4º e 5º, inciso 4 da Resolução 010 do TCE Pleno, fato que impede a execução das sanções aplicadas ao recorrente, senhor José Pereira da Silva, responsável pela prestação de conta da empresa de Rádio, Televisão e Difusão de Roraima, relativo ao exercício de 2011. 2020, minha tempo, né? 21. Pela ciência do recorrente da decisão, pela expedição de quitação responsável na forma do parágrafo 2º do artigo 112 do Regimento Interno, pela aprovação do projeto de acordo nos termos do presente voto, pelo arquivamento do feito após cumpridas as formalidades legais. É como voto, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota a conselheira Simone Souza? Com a relatora, presidente. Como vota o nobre conselheiro Célio Rodrigues Vanderlei? Com a relatora, senhor presidente. Declara aprovado o projeto da relatora à unanimidade, o qual constituirá o acordo número 042/2025 TCE Pleno. Comunicações. Doutor Paulo. Presidente, duas comunicações. Primeiro, comunicar que no dia 20 a 22, né, antes do evento do Tribunal de Contas, a Justiça do Trabalho, TRT, da 11ª Região, estará realizando o 9º Seminário Paraimense, que é a imersão na floresta amazônica para a escutativa dos povos originários com ênfase nas garantias. Obrigado. Com ênfase nas garantias do trabalho digno e seguro. É um evento organizado pela desembargadora Ruth, do TRT, da 11ª Região do Amazonas, que é para ouvir, é um tema voltado para os povos originários, para ouvir os povos originários, principalmente na questão do trabalho desses povos originários, o desenvolvimento deles e o respeito ao meio ambiente de trabalho. E quem tiver interesse de participar será na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, do dia 20 a 22 de outubro. E na outra semana, todos os membros do MP já estão cientes que nós teremos o Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, Congresso Ambiental aqui em Roraima. E o segundo comunicado, presidente, eu não poderia deixar de comunicar que hoje, pela madrugada, nós tivemos a fatalidade de perder um amigo. A gente tem poucos amigos, né, no estado, quando a gente vem de fora. E conheci a filha do Magrão, que é o Valdenir, que é a Dani Negreiros. Fiz um pouco de amizade com ela e a partir dela conheci o Magrão, que era vereador de Alto Alegre. E hoje fomos surpreendidos com a comunicação do seu falecimento repentino, decorrente de um acidente doméstico, de um coice, de um animal, de um equino, de um cavalo, pequeno por sinal. E nos abala, porque a gente que trabalha na roça, né, Célio? A gente fica abalado porque a gente não imagina que um acidente doméstico poderia gerar o óbito do Valdenir Magrão. Então, quero, em nome do Ministério Público de Contas, desejar à família do Magrão, principalmente a esposa Antônia e a Dani, que é uma querida amiga nossa, amiga das minhas filhas, e quando passa a ser amiga das filhas, né, ele acaba sendo amigo nosso. É verdade. Estudante e cursa medicina junto com eles, com as minhas filhas. E foi uma fatalidade muito grande. Em nome do órgão, desejar as condolências a Antônio e a Dani Negreiros, e também aos amigos
muito amigo do Renato, Célio. Era vinculado à questão eleitoral do Renato Silva, muito próximo a ele. Sempre quando tinha as partidas de futebol lá em Alto Alegre, nós íamos lá brincar e ele estava presente, organizava, fazia aquela galinha caipira lá para a gente comer numa chácarazinha dele, e dizer que é uma perda muito grande para o município e para o ciclo de amizade. Que Deus o tenha e que possa confortar a família dele. São os votos do órgão ministerial e de minha pessoa como amigo da família. É isso, presidente. Conselheira Simone. Bom dia a todos. Presidente, só agradecer, né, a sua parceria e sensibilidade ao evento da acessibilidade e inclusão no tribunal. Foi um evento bem importante para nós, servidores, e futuramente para os nossos jurisdicionados. E foi bem, eu digo, até porque, para a minha questão pessoal, né, do meu filho, a gente percebeu que teve uma adesão muito grande dos nossos servidores. Fizemos nosso ensaio fotográfico, que foi um sucesso, estava exposto aqui no administrativo, depois foi lá para os gabinetes, foi para o controle externo, e foi bem legal porque muitos, né, chegaram até mim falando assim, poxa, eu não sabia que o meu colega tinha um filho com deficiência, ou ele tinha algum problema com mobilidade. Então, assim, a gente fez com que os colegas tivessem mais empatia e observassem com outro olhar, né, o colega que trabalha todos os dias. Então, agradecer à conselheira Silene, vocês estavam, né, correndo para viajar, né, e mesmo assim vieram prestigiar, mas foi um sucesso. E também, né, o Outubro Rosa, na sexta-feira, agradeço também, foi muito bom, muito bacana a adesão das mulheres, e deixei o seu recado também, conselheiro, e também o recado da conselheira Silene, né, e conforme a sua autorização, né, liberei as mulheres meio-dia, conforme combinado, né, e foi bem Merecidamente. bacana. Merecidamente. Então, só agradecer, seria isso. Perfeito. Muito obrigado, conselheiro Célio. Senhor presidente, eu fui agraciado depois que voltei, mas não foi pela Vossa Excelência que eu herdei seus processos, sendo relator de várias, de prefeituras e secretarias que têm pipocado centenas de denúncias, na Prefeitura do Bonfim, entendeu? A gente está tomando já, convoquei o controle externo no sentido de que a gente pudesse, entendeu, fazer alguma coisa no sentido de que a gente pudesse verificar essas denúncias para se antecipar aos fatos, entendeu? Prefeitura de São Luís, outra também, que é um outro, entendeu? Como se diz na gíria, um abacaxi também, para a gente resolver, entendeu? Estou com a CEINF, estou com a educação. Agora, para completar, ontem a UE, que também eu sou relator, digo, eu estou arrumado, tenho que trabalhar dia e noite e não dou conta. Parabéns, porque eu fui premiado só com as piores, eu acho que estou esperando o nosso novo conselheiro assumir para a gente dividir um pouco essas responsabilidades, porque ficou muito pesado só para mim, entendeu? Só faltou botar a educação junto, o resto tudo que é. Então, vai ter que dizer que a gente está tomando as devidas providências dentro daquilo que tem o alcance do nós como relator, entendeu? Com auxílio do controle externo, no sentido de que a gente possa tomar as providências necessárias para que possa a gente efetivamente dar uma resposta à sociedade, entendeu? De tudo que vem acontecendo nesses últimos dias no nosso Estado. E queria dizer para a conselheira, parabenizar a conselheira Simone. Eu não estava aqui, Simone, mas estava lá na Bahia acompanhando o evento. E lá, quando eu estava lá,
eu me lembrei de uma coisa quando eu fui operado e botei bolsa de colostomia. Chegou aqui no nosso tribunal, a gente aqui mesmo tendo várias pessoas que têm problema de deficiência, de pessoas com deficiência na família, a gente passa desapercebido. A gente não se apercebe o quanto é importante. Eu me lembrei quando eu usava a bolsa de colostomia. Eu cheguei e eu achava que era só eu que usava a bolsa de colostomia. Tem uma associação aqui que usa. Tinha mais de 150 pessoas usando a bolsa de colostomia. Aquelas pessoas que têm recurso, entendeu? Compra a bolsa normal, colocava. Aqueles que não têm recurso, colocava papel, um saco plástico e colocava fita crepe em redor. Aquilo ali ficava uma ferida só. E eu me lembrei de ti. Eu digo, olha como é que é as coisas. A gente, às vezes, precisa vivenciar o problema para a gente se tocar. E aí eu também passei a ajudar essa associação, fiz doação de tudo que eu poderia fazer, no sentido de que podia ajudar, para que eles pudessem até amenizar esse sofrimento. E por isso eu me lembrei de ti. Eu digo, precisou chegar aqui, que tem uma pessoa que já vem, é sensível, tem não é problema, porque eu não vejo isso como problema, às vezes, muitas vezes, é como solução, entendeu? Para a gente crescer na vida, para a gente melhorar de vida, para a gente ser mais humano. Às vezes a gente precisa disso daí. Dizem que Deus só dá o fardo que a gente pode carregar. Ele não dá além do que a gente pode carregar. Por isso que eu não acho que seja um problema. Então, eu quero te parabenizar e dizer, olha, muito, muito, muito obrigado pelo que tu está fazendo, porque Deus vai te recompensar por tudo isso daí. Conselheira Silene. Cumprimentar a conselheira Silene, olha, Simone pelo evento. É um né? autocumprimento. Pois é. E realmente importantíssimo, né, essa ação do tribunal de ter empatia, de cuidar das pessoas que precisam de mais proteção. Mas eu quero comunicar também ao plenário que ontem eu fechei uma grande parceria para a primeira infância. Todos sabem que nós estamos fazendo um trabalho de pesquisa em um acordo de cooperação técnica da Universidade Federal de Roraima, porque o nosso produto final seria construir uma política para a infância indígena, e nós estamos assim, tendo muita dificuldade em encontrar parceria que possa contribuir conosco. Buscamos Maria Cecília Souto Vidigal, não tem know-how, a Fundação Vali não tem know-how, e aí a gente teve essa informação do professor Gerson Bonilla, que ele é um indígena, doutor pela UNB, trabalha na UNB, tem uma vasta experiência na construção de políticas, até porque ele já foi no interior do Amazonas, ele fez um trabalho bem consistente nessa área, e a gente teve muita dificuldade, mas através da presidente da FUNAI, a gente conseguiu um acesso a ele, e ontem nós fizemos uma reunião virtual com ele, e ele aceitou a parceria de nos ajudar na construção desse trabalho. Então, assim, isso realmente nos dá garantia de que a gente vai ter uma boa assessoria para que a gente faça um trabalho diferenciado e que respeite os saberes originários, para que realmente a gente tenha uma política pública não de cima para baixo, mas de acordo com as necessidades, potencialidade e de interesse de todas as lideranças indígenas, dos professores, dos cuidadores, dos Tuxaua, que realmente a gente já está com o diagnóstico concluído, faltando agora dar esses encaminhamentos. Então, para a gente foi uma grande conquista, já que a gente estava com muita dificuldade de conseguir uma pessoa que pudesse nos ajudar. Então, era isso aí, senhor presidente. O controle externo. Sem comunicações, senhor presidente. Senhoras e senhores, quanto às considerações feitas pelo nobre conselheiro Célio Rodrigues Vanderlei, eu sei muito do valor de Vossa Excelência, do caráter de Vossa Excelência e do trabalho que Vossa Excelência tem feito à frente do tribunal, e agora ainda mais com essas premiações. E quando alguém, por vezes, imputa ao sistema ou aos órgãos de controle como um todo
as causas ou as poucas consequências dos ilícitos praticados no Estado. Eu relembro uma história interessante, contada por Sócrates, lá pelos idos de 450 anos antes de Cristo. Sócrates era dado à política, apaixonado por política, apesar que na Grécia nunca houve democracia. Os poucos que falavam era a elite, né? Mas ele estava lá, certa feita, e alguns dos elitizados estavam a reclamar demais da gestão de Atenas. E disse, não tem jeito, o prefeito leva tudo. Aqui é só ele e a família, a gente não tem direito a nada, as coisas não acontecem, como pode? E nós viemos trazer aqui a solução para o senhor, que está todos os dias no púlpito a dizer como se pratica uma boa gestão. Qual seria? Vossa Excelência seria o prefeito. Vossa Excelência iria tomar conta da coisa pública. Não, eu não posso, eu não tenho como. Então, pronto, Vossa Excelência seria o conselheiro desses prefeitos, desses governantes. E ele disse o seguinte, veja bem, a minha mãe é considerada uma das melhores, se não a melhor parteira de todos os tempos na Grécia. Mas ela não consegue dar à luz a uma mulher se ela não estiver grávida. Então, não é o sistema, não são os órgãos de controle, não são as políticas públicas, são as pessoas, a falta de virtude de aplicar o recurso público. Nós fazemos o nosso trabalho, vamos continuar fazendo, vamos estar próximos, mas, infelizmente, a falta de caráter é que faz com que esses ilícitos aconteçam um após outro, sobrecarregando todos nós, os órgãos de controle como todo, e Vossa Excelência que agora está a comentar e não a reclamar, somente a comentar esse fato. Mas o bem, historicamente, sempre venceu o mal, e eu acredito que nós vamos vencer. Tarda, mas não falta as providências. Quero também parabenizar a conselheira Simone Souza pelo grande evento da acessibilidade, foi lindo, foi inclusivo, a participação dos servidores foi magnânima, Vossa Excelência está de parabéns pelo Outubro Rosa, Vossa Excelência está de parabéns pela atuação no tribunal, Vossa Excelência tem contribuído de corpo, alma e coração para a missão constitucional desse tribunal. É uma grande sorte nossa estarmos aqui em seu tempo, e é um presente, tendo repetido várias vezes, da Assembleia Legislativa para esse tribunal. Conselheira Silene, da mesma forma, com essa política da primeira infância, uma política pública induzida com o coração. Tem feito a diferença, e tenha certeza, minha grande amiga, será lembrada por todo o tempo, por toda essa política, porque traz de verdade bons frutos, frutos profundos. Vossa Excelência não está só cumprindo a sua missão constitucional aqui no tribunal, mas uma missão também como mulher, como mãe, como irmã, como amiga e como ser humano que é na profundidade. Parabéns, vocês duas muito nos engrandecem, nos louvam e nos deixam felizes por estarem aqui nesse tempo. E agradeço com profundidade nessa gestão o que tem feito pela nossa instituição. Quero aqui comunicar aos colegas que ontem fiz uma visita à Assembleia Legislativa com o conselheiro, ontem não, na segunda-feira, com o conselheiro Bismarck, para convidar o presidente da Assembleia, os deputados e todos os servidores para participar do nosso congresso, pedir a ajuda. Nós temos um termo de cooperação técnica para ajudar com a imprensa, com veículos e com o que for necessário, e ele acordou e está disponibilizando, e nessa oportunidade eu levei um PL para que nós pudéssemos alterar o projeto de lei no artigo 6º, projeto de lei 249/2025, que institui o Programa de Recuperação Fiscal Refis,
Nós mandamos para lá em maio, ele só foi aprovado em setembro e 3 meses para adesão eram poucos. Ele já foi ontem, a votação já foi aprovado e nós temos até março para esse plano de recuperação fiscal, portanto, é uma boa nova. Eu quero aqui também convidar os colegas conselheiros, convidar todos os servidores deste tribunal para participar do nosso evento, que é o nosso congresso de 22, 23 e 24 de outubro no CAF da Universidade Federal de Roraima. Já se colocou à disposição aqui o Ministério Público de Contas, na pessoa do Dr. Paulo. Os servidores, vejam só aqui, nossos colegas servidores do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, os servidores do Ministério Público de Contas estão aderindo massivamente. Nós não podemos perder em quantidade. Quando eu digo em quantidade, é proporcionalmente, tá? Proporcionalmente. Nós temos que estar presente em 100% nesse evento que é do nosso tribunal. Não é um evento do conselheiro Bismarck, não é um evento da presidência do conselheiro Brito, não é um evento dessa gestão, é um evento do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, um evento nacional que nós temos a honra, o orgulho e a grandeza de sediar. Todos nós do Tribunal de Contas, nós temos a obrigação, pela primeira vez, nós temos a obrigação moral de estar presente, de participar efetivamente. Ficando até o fim, né? Porque tem uns que vão lá só. Ficando até o final, olha só, vai ser criado um banco de horas, ninguém vai perder nada, só vai ganhar. Além de ganhar conhecimento, vai ganhar as horas que, porventura, entendam que estariam perdendo e vai honrar e louvar o nosso tribunal. Eu gostaria que todos nós estivéssemos presentes em todo o evento. Será uma grande honra para todos nós, conselheiros e servidores. Nós vamos nos autovigiar. Nós temos já 1.087 inscritos, 29 conselheiros dos tribunais de contas de outros estados já consolidada, a presença consolidada. Nós vamos recebê-los no aeroporto, nós vamos trazer para o hotel, cantar uma música de niná para o cara dormir bem, acordar feliz. Nós vamos recebê-los aqui como recebe a casa dos pais, para que eles saibam que nós de Roraima, roraimenses e roraimados, temos a honra de recebê-los aqui, é uma grande alegria. A abertura do Congresso vai ser uma palestra com o escritor Fabrício Carpinejar, segundo nobre coordenador científico, amigo conselheiro Bismarck. Depois ele vai tirar foto, abraçar, ficar perto, e é um palestrante de excelência. Isso vai ser a palestra de abertura. À tarde. Temos os representantes, membros da Academia Brasileira de Ciências, Carlos Nobre, recebeu o Prêmio Nobre da Paz, faltou pouco para o Nobel, mas foi Nobre da Paz. Ministério do Meio Ambiente, o coordenador-geral do MMA, Lincoln Muniz, representante, a diretora executiva da Petrobras, doutora Silvia dos Anjos, já que o assunto é meio ambiente, que nós estamos na eminência de buscar a perfuração de poços, exploração de petróleo aqui no nosso estado. Nós temos o jurídico do BNDES e o Fundo Amazônico, já que precisamos de recursos para a implementação não apenas da preservação, mas da sustentabilidade, ou seja, preservar e produzir. E temos as boas práticas dos tribunais de contas. E os secretários municipais e estaduais vão participar do evento, palestrar e trazer todo o know-how que tem, a expertise que tem o Estado e os municípios na questão do meio ambiente. Portanto, vamos produzir uma pauta que será, eu acredito, incluída nos debates da COP30, agora em novembro, no estado do Pará, tendo em vista que os tribunais de contas, através da Tricon, terão uma participação efetiva. E, não havendo mais nada a tratar, às 10h10, declaro encerrada a presente sessão, esclarecendo para Vossa Excelência que nós temos sessão administrativa do Pleno.